falando do Vasco, eu vi muita gente criticando de forma pertinente essa questão da insegurança que causaria a tirada do Pedrinho. Mas, na minha visão, já desde o início, a gestão do Pedrinho estava certa, porque era um esquema de. Vou ser sincero, o 777 era um esquema de pirâmide. Não dava para ficar Muito. esperando um esquema de pirâmide, ver o que ele ia resolver para fazer com o seu clube de futebol. Ele tinha que entrar e obter uma liminar e salvar o clube. Eu acho que Desculpa até te interromper, mas tem um negócio, né? Que os requisitos de uma liminar são dois, né? A boa fumaça do direito, né? Que é o fumus bonis iuris, e o segundo é o periculum in mora, que é o perigo da demora. Exatamente. Nesse caso, tinha o perigo da demora. Desculpa te interromper. E que não estava claro no início, porque a 777 ainda não tinha rompido, ela não tinha descumprido o contrato, né? Ela tinha um aporte para fazer mais na frente, mas ela ainda não tinha deixado de fazer. Mas estava claro que ela não ia fazer, né? Ela estava completamente enrolada lá. Hoje o Josh Wander está indiciado por fraude. Ele não sabe se vai ser condenado, e o outro, Steven Pascal, está também impedido de gerir qualquer empresa financeira pelo SEC, né, que é o órgão CVM lá dos Estados Unidos. Então, eu acho que ficou claro que era necessário eliminar. Aí a gente tem uma outra questão, que é essa questão agora do Marco Lamaque, né? Eu até perguntei para o Pedrinho sobre isso, aí ele falou assim, eu não posso falar, porque tem um NDA, aí ele começava a falar alguma coisa e falou assim, mas eu não posso falar, porque ele não podia falar quem era o investidor, por causa do NDA lá que ele assinou, o No Disclosure Agreement, né, que ele tem com ele, então ele não falava da questão do conflito, que era o que eu estava perguntando para ele. Tem uma regulação pelo sistema de fair play sobre esse tipo de coisa, né, que me parece, né, é o entendimento também dentro da agência, até esse momento, em princípio, ainda não foi feita uma análise profunda, mas que se encaixa porque o Marco Lamaque ele é enteado da Leila, ele é enteado juridicamente em conta como filho. Então, você teria impedimento de ter o filho e ainda tem uma discussão, inclusive, na Comebol, que não está muito claro, não tem essa coisa de parente, mas você tem dentro da Comebol um regulamento muito parecido com o da FIFA, e o da FIFA, me chamaram a atenção advogados, e o da FIFA já proibiu esse tipo de relação quando tem alguma interferência. Então a gente precisa entender se vai ser permitido ou não. Enquanto isso, o Vasco está tocando o processo, o dinheiro lá da Blue Star, que é o fundo do Lamaque, né, pela informação que a gente tem até agora. Mas concordo contigo, tem que ter uma preocupação para não se repetir o que aconteceu antes. O que eu ouço das pessoas do Vasco é que isso está acontecendo. Inclusive, que eu acho que é uma medida correta deles de buscar uma garantia muito firme sobre o pagamento da dívida, independente do que vai acontecer ali na frente. Vai pagar, quanto que vai botar de aporte, qual que vai ser o modelo do futebol, papapá. Mas porque a 777 entrou e não resolveu o problema do endividamento do Vasco, pelo contrário, aumentou o processo. Tanto que o clube entrou em recuperação judicial. Então, eu acho que o fato de ter essas regras, que começam a ter umas primeiras sobre dono, é uma espécie de proteção para o clube. O Vasco vai ter que se enquadrar, não sei se vai ser permitido, se vai ter um fundo cego ali para o Lamarca não poder gerir enquanto a Leila estiver no Palmeiras, qual vai ser a solução, mas que eu acho que existe uma questão, às vezes os vascaínos ficam chateados quando fala disso, assim, a própria diretoria do Vasco sabe que tem uma questão para ser resolvida. Ela sabe que tem uma questão ali para resolver. Como que ela vai resolver? Vamos ver. A tese deles, que eu até acho que faz sentido, vamos fazer o negócio todo, estruturar ele todo. Se ele for para frente, a gente chega na CBF e vai ver como é que vai ser a questão. Não vamos morrer de véspera, foi o que eu ouvi. Tipo, vamos matar o negócio agora sem saber se ele está descumprindo alguma coisa, né? Então, eu acho que vai ter uma questão para ser resolvida. Essa história do blind trust, que está prevista no próprio regulamento, é uma possibilidade ali para o Vasco. E na questão do São Paulo, né, que você levantou, é isso aí, você já disse tudo, né, Bruno? Um FDIC que é para reduzir a dívida bancária, e a dívida bancária acaba o ano com uma dívida maior, e que tem uma meta de 500 milhões, era 500 e poucos milhões de reais de gasto de futebol, e o clube gastou 700, como que isso vai dar certo?